Querida igreja, a paz do Senhor Jesus, com muita alegria voltamos a esta casa para juntos exaltarmos e glorificarmos o nome do nosso Deus. Minha gratidão por estar nessa cidade de São Gabriel pela primeira vez, minha gratidão ao pastor, a nossa amada irmã Inês, a todos quantos contribuíram para que eu estivesse aqui. Eu convido você nesta noite para que abra a sua Bíblia, Sagradas Escrituras, no Evangelho de São Lucas, capítulo de número 24. Aleluias, glórias ao nome de Jesus. Glória a Jesus. Capítulo 24 do Evangelho de São Lucas. Aleluias ao Rei, ao Grande. Eu estava lembrando de um corinho, eu tenho uma memória muito boa. Eu lembro de todos os corinhos da minha infância. Todos, não tem um que eu não me lembro. E também da minha adolescência, os anos passaram, né? Eu vejo essa multidão de mulheres, e parece que eu ouvi a minha mãe cantando. Minha mãe já está na glória. Ela cantava assim: se todos nós orarmos, unidos, unidos, se todos nós orarmos, que glórias. Eu oro, tu oras, ele ora, nós oramos, se todos nós orarmos, vitória será. Eu gosto de todos meus, quando eu canto, gente, eu não canto não, viu? Mas eu vou lá no baú, eu gosto dos hinos antigos. E eu lembrei, se todas essas mulheres que estão aqui, vai sobrar para vocês hoje, orassem, Maria Sônia mandarás. Se todas estivessem no mesmo propósito. Missionária, eu tenho que dizer, gente. Se a igreja entender o propósito deste congresso, não é só para juntar pessoas, não. É para mover a mão de Deus em nossas vidas. Para viver um novo tempo. Não vamos sair da mesmice. Vamos sair da zona de conforto para viver um novo tempo. Amém? Quem já encontrou, diga amém. Capítulo 24 do Evangelho, segundo escreveu o doutor Lucas. No primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram 2 varões com vestes resplandecentes, estando elas ainda possuídas de temor, baixando os olhos para o chão. Eles lhe falaram: por que buscais o morto no meio dos viventes? Versículo 13. Naquele mesmo dia, são 2 episódios, 2 situações. 2 deles estavam a caminho de Emaús, para uma chamada Emaús, aldeia, distante 60 estádios de Jerusalém. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que vocês estão tratando à medida que caminhais? Eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que sendo estado em Jerusalém, ou sendo peregrino, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavra, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte
e crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem redimisse Israel. Mas depois de tudo isso, já é o terceiro dia que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo: teria sido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. Quantos podem dizer amém? Podeis assentar, Deus os abençoe. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Que diálogo maravilhoso. Que conversa saudável entre Jesus e esses dois discípulos. Muito obrigada. Eu fico maravilhada que aqui também começa uma vocação missionária. No caminho de Emaús, a Bíblia relata, primeiro relata, as mulheres indo levar perfume para ungir o corpo de Jesus. Chegando lá, foram surpresas, porque não encontraram o corpo, mas sim um testemunho de que o Senhor Jesus já havia ressuscitado. No caminho de Emaús, na tarde do primeiro dia da Páscoa, Jesus mostra como a igreja e como podemos deixar o Senhor usar as nossas vidas. Jesus se aproxima de dois homens que conversam, dois homens engajados, acalorados numa discussão. Ontem eu disse sobre cumprimentar, toque, comunicação. Parece que só estou completando a mensagem de ontem. Jesus dizendo assim: olha, eu quero dialogar com a minha igreja. Eu quero que muitos conversem comigo. Às vezes perdemos tempos discutindo, conversando, assuntos que talvez não vai agregar, somar em nada. Você encontra aqui este episódio, dois discípulos que saíram do lugar do mover de Deus, saíram de Jerusalém. O problema hoje é não estar em Jerusalém. Jerusalém é o lugar da bênção, da comunicação. Jerusalém é o lugar do mover do Espírito Santo. E esses discípulos não entenderam, e eram discípulos. Veja lá. Estou fazendo uma introdução. Tudo isso aconteceu. E quando eles começam nessa discussão acalorada, Jesus chega. E quando Jesus chega em uma situação, a gente percebe que a coisa muda. As coisas mudam. Quando nós entendemos que, quando temos Jesus que entra na conversa, é diferente. Ele pergunta: o que é que está acontecendo com vocês? Do que é que vocês estão discutindo? Irmãos, uma coisa que eu tenho prestado muita atenção, e até eu conversei hoje na hora do almoço com um casal ali na mesa. Nós estamos vivendo dias perigosos, em que se discutem tanto na internet, formadores de opiniões, pessoas que são levadas por mentiras enganosas, são levadas por comentários maliciosos e maldosos. E o problema é que os crentes vão atrás disso. É triste quando você se depara. Aconteceu um fato há poucos dias, ali na minha igreja, Catedral de Perus. Meu pastor citou uma situação. Ele é o pastor presidente. Imediatamente o YouTube apareceu muitas críticas. É a opinião dele. Ele estava ensinando a igreja. Era a abertura da nossa convenção. E aquilo foi para o Kawaii, foi para o TikTok, foi para tudo. Todo mundo, muitos aplaudiram, mas alguns tentaram dizer que não, que é isso? Esse pastor está errado. E hoje, quando você deixa de ouvir o que é verdade, quando você deixa de escutar o que é certo, o que é correto, e dá ouvido às mentiras que são lançadas nas redes sociais,
As redes sociais estão denegrindo o evangelho, mexendo com a fé de muitos crentes. As redes sociais estão trazendo algo que está sendo um veneno para a sociedade, para as nossas crianças, para os nossos jovens e para os crentes. Porque a cada um traz uma opinião. E alguém diz assim, não, mas eu não concordo. Você não é obrigado a concordar com o que eu vou pregar aqui. Mas eu preciso falar, porque são verdades bíblicas. O que está acontecendo? Eu vou falar o que Deus está mandando. Muitos emprestam os púlpitos para animadores de auditório, para pregar aquilo que não vive, e além de não pregar o que não vive, contamina a cabeça de muita gente. Mas eu vim aqui como boca de Deus nesta noite, alemácia, calaçulha, para dizer que os tempos estão difíceis. A gente se envolve numa discussão acalorada, deixamos de olhar para as Escrituras. A gente está vendo o evangelho sendo, sabe, de uma maneira, arrastando pessoas, dizendo, não, mas eu penso assim, e começam a envenenar a sociedade. Nós estamos vivendo um perigo muito grande. Aleluia, eu sei do que eu estou falando, com conhecimento de causa. Mas eu não vim aqui fazer discurso para tentar convencer ninguém. Eu vim falar de uma Bíblia, de uma palavra, de um Jesus que se fez presente, de um Jesus que entra num diálogo. Jesus está dizendo para a igreja, ei, eu quero ouvir coisas boas da minha igreja, eu quero ouvir assuntos, aleluia, que eleve a alma, a fé dos crentes. Eu quero me envolver num diálogo que abra a mente de muita gente, que faça entender que eu estou vivo e vivo eu estou. Aleluia. Aleluia. Mas a gente nota aqui, escute. Eles começam numa discussão acalorada. À medida que caminhavam, sem entender, estavam como cegos. Só que Jesus estava observando eles. Aleluia. E Jesus percebeu a tristeza que havia no semblante deles. Ele se aproxima e diz, o que é que está acontecendo? Cleopas olha e diz assim, és tu peregrino aqui em Jerusalém? Ou tu não estás sabendo o que está acontecendo esses últimos dias? Tu tens estado em Jerusalém? Tu estás ignorando os acontecimentos dos dias? Agora pensa, se você fosse Jesus, como teria respondido aquela pergunta? Ninguém sabia responder uma pergunta melhor do que essa, do que Jesus. Ninguém. Porque Jesus era o protagonista desse diálogo. Jesus era o protagonista de todos os eventos. Poderia ter deixado ele de boca aberta e apontar para si mesmo. Mas não, simplesmente ele fez outra pergunta. O que é que está acontecendo? Que diálogo é esse que vocês começaram? Muitas vezes as nossas discussões acaloradas, criamos barreira, paredes, e não criamos ponte. Aleluia. Há pouco tempo eu estive no evento e vieram me perguntar algo, uma pergunta capciosa. Eu percebi a malícia no ar, mas Deus me deu tanta graça que eu deixei a pessoa sem graça. A resposta que eu deixei a pessoa sem graça. Aleluia. Mas Jesus queria revelar o seu conhecimento. Ei, Jesus queria assumir o palco como protagonista. Foi cantado o hino aqui. Se você canta é para a glória de Deus. Você pode até pregar, mas é para a glória de Deus. Vocês podem reger, mas é para a glória de Deus. Aleluia. Jesus assume o palco. Aleluia. Ele convida eles para compartilhar essa conversa. Aleluia. Ele queria transmitir para eles boas respostas, com paciência e atenção. Jesus se dirige a ele e diz assim, escuta, não convinha que Cristo padecesse? Mais ou menos assim, vocês não são discípulos? Por que é que vocês estão discutindo? Vocês não são servos? Vocês não têm um pastor, presidente? Por que é que não chega nele? Por que é que ficam discutindo? Eu vou falar o que Deus está mandando. Por trás dos bastidores. Por que não chega no pastor e diz, pastor,
Podemos ter uma conversa com o Senhor? Mas não, primeiro se discute por detrás dos bastidores, ou então por detrás dos WhatsApp, pelos grupos, primeiro se discute, para por último, vão consultar o pastor. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. O que tem de crente com síndrome de Adonias? Oi? Isso que meu pai está velho. Faz o seguinte, vamos me nomear rei. Meu pai já era, já acabou o tempo dele. Ele chamou a galerinha dele, a turma dele, e disse, olha, vamos preparar aqui um churrasco. Eu sei que gaúcho gosta muito de churrasco, os pampas, como dizem. Vamos fazer aqui uma reunião, e vocês me nomeiam como rei. Só que Davi não estava maluco da cabeça, não. Davi poderia estar idoso, mas Davi tinha o Espírito de Deus sobre a vida dele. Chegou nos seus ouvidos. Ó rei, tu está sabendo o que Adonias fez? Aleluia. Adonias está se autodenominando rei, que o Senhor está velho. Quem dera que nós, eu estou perto de fazer 70 anos, não vai demorar muito, tivéssemos experiência com esses homens e com essas mulheres de cabelo branco. Hoje, ninguém valoriza um conselho, vou falar tudo. A Bíblia relata que temos que consultar as mais velhas. Mas hoje as coisas são diferentes. Adonias chamou a turminha dele e diz, olha, vamos aqui inaugurar, vamos começar um movimento aqui. Meu pai está idoso. Quando Davi soube, diz assim, manda trazer Salomão. Pega o meu cavalo, pega tudo que for necessário, coloca sobre Salomão e traga ele, chama o sacerdote, chama o profeta, porque não se ungia rei se não tivesse um sacerdote, um profeta. E eu fico preocupada que nós vivemos uma geração que não gosta de profeta. Amandorabácia, não quer ouvir profeta. Se for um profeta que corrige, pior ainda. Se for uma Cristina Maranhão, misericórdia. Ela berga, alabaséria, vorgai, alamangolga, barassúria. Não quer dar crédito a profeta, mas sai atrás de profetada por aí, que não tem base bíblica. Querem profeta que revele casamento, querem profeta que entregue chave de casa, chave de carro, que faz isso, que faz aquilo, mas não querem ouvir um profeta que pregue a verdade, que diz, corruma o teu... Não quero ouvir um João Batista de saia que diz, endireitai o vosso caminho e preparai o caminho do Senhor, voz do que clama no deserto. Eu estou sentindo Deus aqui neste altar. Epa, camandara. Não querem, eles querem profeta que diz, Deus é contigo, mas continua no pecado. Eles querem profeta que diz, olha, Deus é na tua vida e continua mentindo, continua adulterando, continua fazendo o que não deve. Mas eu vim aqui como boca de Deus dizer, eu não vim aqui passar a mão na cabeça de ninguém. Deus precisa de profeta. No Antigo Testamento, todo rei tinha um profeta. Se bem que alguns não ouviram. Ouviram, mas não deram ouvido, não obedeceram. E pagaram um alto preço. O que está acontecendo? Parece que eu vejo Jesus olhando para a igreja e dizendo assim, o que tanto vocês discutem? E não chega a uma conclusão. Eu fui para o almoço, quando eu voltei, eu sentei e disse, Senhor, eu quero uma palavra. Essa palavra está ardendo no meu coração desde cedo. Aleluia. Do que é que vocês estão discutindo? Deixa eu entrar no meio dessa discussão. Deixa eu participar desse assunto. Deixa ser eu, aleluia, o protagonista da história. Jesus faz uma pergunta para desafiar eles. A expectativa de religiosos de uma maneira diferente.
Ele diz: não convinha que Cristo padecesse. Deus aqui, Jesus, amplia, usando as Escrituras, em um diálogo. Quando chegar ao destino de dois viajantes, Jesus ainda não lhes dá a resposta certa. Aliás, ele se dispõe a retomar o seu caminho e deixar eles refletindo. Porque tem muita gente, irmãos, que quer pregar um evangelho de facilidade. O evangelho que Deus não cobra nada, imagina. Uma vez salvos, salvos para sempre. Um evangelho que agrada, dizendo assim: não, eu gosto desse profeta aí, gostei dela. Aleluia. Mas o profeta que chega assim: olha, arruma a tua casa. Morrerás e não viverás. Agora pare para imaginar. Se Jesus viesse em vida hoje, iam fazer pior do que fez há 3.000 anos atrás. Crucifica. Crucifica. Solta Barrabás. Lembram de Moisés? Moisés lá no Sinai, falando com o Eterno, recebendo revelações profundas. E o povo lá embaixo. Moisés está demorando. O Arão, pior que tem obreiro Arão, né? Tem obreiro Arão que é assim, ó. Menina, fica sem tomar uma ceia. Não precisa ninguém saber que você pecou. Canta normal. Senta lá com a juventude, pode cantar. Só fica uma ceia sem tomar. Não passa pela disciplina. Obreiro Arão. Obreiro Arão, aquele que agradava a todo mundo. Arão, toma aqui as pulseiras, os braceletes, derrete este ouro e faz um Deus e diz que foi ele que nos tirou do Egito. Porque Moisés está demorando. Oh, que tristeza. Eu posso imaginar o coração de Deus. Moisés desce e o povo dançando, banqueteando. Deus disse: Moisés, desce, porque o teu povo está lá adorando o bezerro de ouro. E bezerro de ouro hoje está assim, ó. Porque não querem ouvir a verdade, porque o evangelho verdadeiro é para confrontar. Evangelho que não confronta está fora da Bíblia. Aleluia. Aleluia. O Senhor está aqui. Ele está dizendo: ei, prepara o palco, porque eu estou chegando. Jesus estava dizendo para eles: eu sou o personagem principal. Mas eles não estavam entendendo. Pelo contrário, continuavam com perguntas. És tu peregrino? Não está sabendo do... Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deus nunca esteve e nunca vai estar com a mão na cabeça dizendo: o que eu faço agora? Deus está atento a tudo o que acontece aqui na terra. Ele pode parecer que está em silêncio, mas ele vai entrar no palco. Ele vai surgir no palco e vai dizer: eu falei, eu avisei, eu disse que faria. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes não revelar aos seus profetas. Amós capítulo 3, versículo 7. Mas o povo corre de profeta, que é profeta que engana, que é profeta que diz: olha, vai dar tudo certo. O cara está se arrebentando, o altar está quebrado, está sem vida de oração. Agora deixa eu dizer para
para vocês, mulheres, Deus manda dizer a vocês: se ajuntem, entra no propósito de oração, porque a figueira vai balançar. A figueira vai balançar e fruto maduro vai cair. Tem fruto que já está maduro, e antes que se perca, aqui é uma revelação de Deus, Ele vai tirar do pé, vai arrancar da árvore, antes que se perca, antes que se corrompa, eu vou guardar para mim, diz o Senhor. Independente da idade, Jesus estava dizendo: eu quero ter uma comunhão íntima com vocês. Quando ele entrou e foi participar do pão, quando os olhos deles abriram, aí reconheceram. Que diálogo você tem partilhado com Deus? Que conversa você tem tido com Deus? Hoje à tarde, quando Deus me deu esse tema, eu puxei uma cadeira lá do hotel, disse: Jesus, senta aqui, vamos conversar. Eu vou pregar esta palavra, eu tenho certeza. Parece que eu ouvi Deus dizendo: é essa mesmo, minha filha. Vai, avisa o meu povo que o palco está preparado. Eu vou aparecer e vou surpreender muita gente. Eu vou pegar muita gente de surpresa. Muita gente que saiu de Jerusalém, que saiu do lugar do mover de Deus. Muita gente que está caminhando para Emaús, está fora da direção, não está entendendo o que eu estou fazendo, mas Deus está dizendo: volta, volta para Jerusalém e não sai de lá. De repente, Jesus entra na aldeia e vai partir o pão. Foi quando ele foi reconhecido. Ele tinha muita calma, ele não manipulava ninguém. Deus não tem pressa. Ele escutou a conversa, ele refletiu, ele partilhou com eles. Jesus, de repente, aleluia, ele entra ali na aldeia e começa a mostrar para eles que é um momento de intimidade, um momento de comunhão. No diálogo, eles descobriram, levantaram os 2 discípulos, uma decisão, uma ação imediata. O que é que eu entendo? Isso aqui é uma revelação de Deus, que Deus está dizendo para a igreja: eu quero um povo que tenha uma reação imediata, que tome atitudes diante de mim. Eu quero uma igreja que se posicione, porque a figueira vai balançar na terra. A figueira vai balançar de tal modo que muitos vão dizer: Deus avisou ali em São Gabriel. O Senhor está compartilhando uma verdade bíblica. Eu estou chamando a minha igreja para viver um momento de comunhão, um momento de união, de diálogo comigo. Parar de perder tempo com coisas que não agregam, que não somam nada. Um dia desses me perguntaram: por que a senhora só prega forte? Porque Deus me usa assim. Eu não posso mudar para agradar os outros. Eu não posso mudar. Pode ser que eu não volte mais aqui em São Gabriel. Se voltar, amém. Se não voltar, amém, não tem problema. A vida segue, eu vou continuar pregando. Semana que vem vou estar no Paraná. Alguém vai dar ouvido a essa palavra. Foi isso que Deus falou através do profeta Isaías. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Aleluia. No capítulo 6, como eu disse ontem, Isaías preocupado porque a glória de Deus tinha saído do templo. Era um momento difícil, Uzias morto, o trono vazio. Ele vai para o templo. E ali no templo ele tem uma visão de Deus. Saiu dali diferente. A Bíblia diz que abriram os olhos deles. O que há de especial nesse chamado? A Bíblia está mostrando aqui que não há 2 chamados iguais para viver uma vida de cristão de modo íntegro, para ser testemunha.
Uma pessoa chamada por Deus, ela tem que estar disposta a abrir mão de projetos. Irmãos, hoje ninguém quer abrir mão de nada. Ninguém quer abrir mão. Agora em abril, vou fazer 33 anos que eu prego. Se eu falar para vocês que eu tirei férias, 15 dias, e fui passear, estou mentindo. Como é que a senhora aguenta? Na força do Senhor eu tenho ido. Na força do Senhor. Quando eu disse para Deus um dia, numa noite, no meu apartamento, meu esposo era vivo, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu sabia que o preço ia ser alto. Eu sabia que Deus ia cobrar muita coisa de mim. Eu sabia que eu ia ter que renunciar a muita coisa. Quantos casamentos em família eu não fui? Quantas festas em família eu não compareci? E fui criticada. Agora eles entendem, mas no início eu fui muito criticada. Quantas vezes minha família banqueteando, brincando, e eu viajando para fazer a obra de Deus. Aliás, quem faz a obra é Ele, né? Eu apenas sou um canal. Abri mão de muita coisa. Abri mão de um emprego que eu ganhava muito bem. Abri mão de uma posição que eu tinha ali dentro da loja onde eu trabalhava, como a melhor vendedora votada dentro de São Paulo. Abri mão porque Deus disse, acabou o seu tempo, vá fazer o que eu estou mandando. Sabe o que eu vejo Deus dizendo? Não importa o lugar, não importa se você não tem uma credencial de obreiro, não importa, tem muita gente se perdendo. Ele faz tudo para ser consagrado na convenção, mas quando o pastor precisa, é o primeiro que dá desculpa. Não posso. Lembra da parábola que tem a Bíblia? Eu casei, eu comprei uma junta de boi, eu comprei um terreno, todo mundo recusou vir no jantar, e Jesus disse, vai, traz os aleijados, traz os perdidos. Irmão, se você não fizer, Deus levanta outro. Se você não quer fazer, Deus levanta uma criança. Se você não quer fazer, Deus levanta um adolescente. Mas sempre vai ter alguém que vai dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. Crises podem surgir. Problemas podem surgir. Aleluia. Situações adversas podem surgir. Em muitos casos, Deus acaba dirigindo ou vocacionado para um determinado local. João Batista estava onde? Deserto. Vestia terno de grife? Não. Comia nos melhores restaurantes? Não. No deserto ninguém quer ir. Quer estar no palácio e brigando por cadeira. Se eu não sentar lá em cima, todo mundo sentou e eu não. Brigam por cadeira, brigam por posição, briga pela regência, briga por isso, briga por aquilo. E o céu é tomado à força, a pessoa não está percebendo. Aleluia. Não importa o lugar, o importante é estar no centro da vontade de Deus. Deus acaba chamando alguém, e Ele está dizendo assim, eu preciso de alguém que tome uma decisão com toda a confiança. As crises vão surgir. Deus não chamou ninguém para ser estrela. Deus não chamou ninguém para ser espetáculo. As igrejas têm a tendência de olhar para o missionário, olhar para o pastor e achar que ele é um herói. Não, a igreja tem que olhar para um homem e dizer, ele precisa da minha oração. Olhar para os obreiros, eu preciso orar para os obreiros, eu preciso orar por essas mulheres. Aleluia. Nós estamos vivendo um tempo em que os holofotes têm que estar virados para mim. A preocupação, quantos seguidores eu tenho, quantos estão me seguindo no Instagram, quantos estão no YouTube. Mas ninguém está dizendo isso. Mas Deus está dizendo, eu quero saber quem é que está me seguindo, quem é que quer me obedecer. Lembra, aleluia, de um homem chamado Zaqueu. Então a Bíblia diz que ele queria ver Jesus. E a multidão aglomerada. Só que Zaqueu tinha uma motivação. Qual? Eu quero Jesus. A multidão em volta. Eu quero ver Jesus. Porque se você seguir multidão, você se perde no caminho. Você perde a direção de Deus. E eu vou dizer o que o Espírito Santo acabou de me informar.
Tem alguém aqui nessa noite que veio em busca de uma resposta de Deus? Deus está dizendo: não vai para Emaús, fica em Jerusalém. Jerusalém é o lugar que o Senhor se manifesta. Os outros discípulos ficaram lá, mas os dois pegaram um rumo diferente. Outras fontes que estão surgindo. Aí você vai lá em Jeremias capítulo 2, eu acho que versículo 13 e 14. Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor: lembro-me de ti, da tua fidelidade na juventude, do teu amor como noiva, de como me seguia no deserto, numa terra não semeada. Olha que mensagem forte. Bota lá para mim o versículo 13 e 14 para adiantarmos aqui. Aleluias. Portanto, de novo, porque o meu povo, olha que mensagem dura. O meu povo cometeu 2 delitos. Estou toda arrepiada. Eles me abandonaram a fonte de água vivas, a Bíblia, e cavaram para si cisternas furadas ou rotas, que não retêm água. Forte, né? O meu povo, tem uma tradução que diz, cometeu 2 maldades. Deixaram as fontes de água viva. Jesus Cristo é a fonte. A Bíblia é uma fonte. E cavaram para si. Tem gente cavando para si mesmo uma cisterna. Sabe o que está acontecendo? Crentes que entram na internet seguem desigrejados. Que diz, não precisa dar dízimo. Isso é coisa de homem. Você vai enriquecer o pastor. O pastor se vê com o mesmo terno o mês inteiro, ele está na prova. Se ele vem com o terno novo toda festa, aí onde é que está meu dízimo? Ele começou a vir com fusquinha. Hoje já ninguém quer os fusquinha, aqui chama fuquinha, né? É isso. De repente ele chega aí com Audi. Aí, ó. Da onde será que ele tirou? Julgamento. Eu fico impressionado, irmãos. Começa a sair da direção de Deus. Deus não chamou ninguém para ser brilhante. Deus chamou os que são fracos. Deus chamou aquele que não é, que não sabe. Deus não chamou ninguém com capacidade, Ele capacita. Ele chama quem tem um coração voltado para a obediência. Ele chama aquele que tem desejo de ouvir a voz do Senhor e obedecer o que Ele falou. Podemos obedecer o nosso chamado de vários lugares, uma tarefa, num campo, servir bem o outro. Em muitos casos, Deus acaba dirigindo para um determinado local, um tempo, porque a vida do obreiro, irmãos, o obreiro sempre tem que estar com a mala pronta, porque ele não sabe a hora que ele vai sair. Eu tive o privilégio, por misericórdia e bondade do Eterno, para o Suriname. Ai, irmãos, foi o maior desafio na minha vida de missionária. Meu Deus do céu, só Jesus sabe o que eu passei ali. Foi terrível, mas foi bênção. Foi uma experiência inédita. Atravessar um rio imenso, que faz divisa com França e Holanda. E para um calor de 50 graus, e não ter um chuveiro quente para tomar, era água fria. Ficar no meio de uma comunidade, para não chamar de favela. Aí diz, ela só prega em igreja grande. Há poucos dias eu estava na Bahia, no meio do barro. Choveu demais. Quando terminou o culto, eu tive que dar volta na rua, atravessar outro quarteirão para chegar na casa da irmã para jantarmos. Uma igreja pequenininha, cheia, lotada. Deus não está esperando ninguém para ser estrela. Deus não está chamando ninguém para ficar se engalfinhando, brigando. Deus está chamando alguém de Senhor, eis-me aqui, usa-me. Alguém que esteja disposto a retomar o caminho e voltar para Jerusalém. Alguém que possa refletir nas suas conclusões.
Aleluia. Deus está dizendo aqui, Jesus disse, olha, eu estou chamando vocês para um desafio mútuo. Eu quero sustentar vocês. Eu vou mostrar para vocês que tem que ser servo. Eu vou lavar o pé de vocês. Eu estou procurando alguém que tem hospitalidade, alguém que partilha o pão, alguém que se preocupa com alguém que não tem uma roupa nova para vir para a festa. Deus se preocupa com isso. Mas hoje as nossas... Segura que agora vai sobrar para você. A preocupação nossa é: será que o meu sapato combina com a roupa da festividade? Será que... camiseta vermelha? Quem botou isso na cabeça? Para que isso? Eu não gosto de vermelho. Mas se é para vestir, a gente veste. Não sei de nada. Para quê? Não podia ser um vestido? Não podia ser uma saia, uma blusa? Uma roupa mais elegante? A preocupação é: Jesus, fica conosco. Jesus, fica conosco. Compartilha conosco. Dialoga conosco, Jesus. Tanta preocupação com a organização. Claro que Deus leva isso em consideração, organização. Deus não gosta de bagunça. Tem base bíblica? Tenho. Quando Jesus multiplicou os pães para 5.000 homens, o que foi que ele fez? Chamou os discípulos e disse: manda sentar de 50 em 50. Deus não gosta de coisa bagunçada. Deus gosta de organização. E a diretoria com uma cor de roupa, só elas que estão assim, porque nós não estamos igualzinha. Jesus disse: coloca todo mundo aí bonitinho, sentadinho. Me traz aqui o pão. Agradeceu o Pai, partiu e começou a distribuir. E sobrou 12 cestos. Todos mataram a fome. Porque aonde Jesus está e as coisas são organizadas, milagres acontecem. Depois que Jesus ressuscitou, a Bíblia menciona que ele apareceu algumas vezes. Olha só o que eles falaram: nós esperávamos a decepção, que Jesus fosse redimir a Israel, mas ele morreu, pronto, acabou. Acabou nosso projeto, acabou nosso sonho. Em outras palavras, o sonho de nós sermos livres foi junto com Jesus. Eles achavam que Jesus ia fundar um partido político. Presta atenção no que eles falaram: nós esperávamos que fosse ele o remidor de Israel, mas o que aconteceu? Mataram ele, pronto, acabou. Em outras palavras, o nosso sonho foi embora, a nossa liberdade foi embora, aleluia. Eles criam no Senhor Jesus até aquele momento, só que Jesus parece que demorou. Eles é que demoraram a reconhecer Jesus. O porquê que Jesus nunca foi, sabe por quê? Demoraram a reconhecer. Eles apenas demonstraram que Jesus nunca foi o ponto principal da vida deles. Quando nós temos Deus como prioridade, quando nós temos prioridade com as coisas de Deus, as outras coisas são banais. Eles demonstraram nessa frase, nessa atitude, que simplesmente Jesus nunca tinha sido o ponto principal deles dois. Mataram ele, acabou. A maior prova disso é que eles estavam tristes. Jesus falou muitas vezes: eu serei entregue na mão dos meus algozes. Eles estavam tristes, não pela morte de Jesus, mas sim, porque não havia mais esperança para Israel. Quantas vezes nós somos assim, agimos assim, ficamos tristes porque Deus não fez a coisa do jeito que eu queria. Eu fiquei triste porque Deus não me deu o cargo que eu queria ter. Eu fiquei triste porque eu não fui regente do coral das irmãs. Ficar triste, aborrecido com qualquer coisa. Olha como é que eles estavam tristes. Acabou. Não há mais esperança para Israel.
Deus não fez do nosso jeito. Nós esperávamos que Ele fizesse isso, desse jeito. Mas já que Ele não fez, quando nós deixamos de Jesus ser o centro da verdade, a gente não valoriza aquilo que Deus está direcionando para as nossas vidas. Uma certa vez eu entreguei uma revelação para uma irmã, eu quase apanhei. Ela me olhou com tanto ódio no olhar. Eu disse, pode, enfrentei ela, pode me olhar com raiva. Eu senti que ela rangia os dentes. O marido ao lado, ele entendeu a palavra. Ela não. Saiu assim, ó, soltando fumaça pelo nariz. Eu disse, um dia você vai se lembrar de mim. Por quê? Eu chamei a irmã. Aguenta mais um pouquinho, tem mais uns 15 minutos. Chamei a irmã, entreguei uma revelação para ela. Eu disse, a tua casa é muito bonita. A senhora sonhou com esta casa. Eu nunca tinha visto a irmã. Bem entendido. Era a casa dos seus sonhos. Está tudo muito bem. O teu coração está na casa, porém Deus manda te dizer que vai te arrancar com raiz e tudo. Gente, eu quase apanhei. Aí eu senti que ela espumava de raiva. Eu disse, eu vou repetir, minha irmã. Deus vai te criar uma situação. E Deus cria, viu? Deus cria a situação para mostrar que Ele é Deus. Ninguém manda nele. Ele não é mandado por ninguém. Ele falou, está falado. Ele prometeu, está prometido. E disse, irmã, Deus vai criar uma situação repentina na tua casa, que tu vai ter que largar aquela casa e ir para onde Ele determinou. Gente, só se um tempo me ligaram. Missionária, senta. Falei, não, fica de pé mesmo, pode falar. Lembra daquela irmã? Saiu brava. Não esperou nem terminar o culto. Não aceitou o que Deus falou. Hoje os crentes estão assim, ou Deus faz do meu jeito, ou eu não aceito. Você aceitando ou não, se Deus falou que vai fazer, acabou. A última palavra é a dele. Eu disse, pois não, eu lembro dela. Irmã, eu falei, não precisa falar. Aquela mulher saiu brava, me xingou até a 5ª geração. E o marido tentando acalmar ela. Graças a Deus tem marido que é equilíbrio. Mas tem marido que é o desequilíbrio de mulheres. Tem marido que é uma vez só. Aí tem uns que só graça. E aí, irmã, aconteceu uma confusão tão grande na casa dela, com o filho dela. Foi tão forte que ela pegou as coisas da noite para o dia, deixou a casa e foi embora. E agora, cadê ela? Foi o que nós falamos. Ela não aceitou. Nós somos assim. Esses 2 discípulos estavam tristes, aborrecidos, decepcionados. Por quê? Acabou a esperança de Israel. Disseram que era ele. E era discípulo. Pior que era discípulo. Deus não fez do nosso jeito. Se o centro da tua vontade é a sua família, você só vai usar Jesus para buscar o melhor para a sua família. Se o centro da tua vida é o dinheiro, é o seu ministério, você só vai usar Jesus para ter um ministério bem sucedido. Agora, se o centro da tua vida é Jesus, não importa onde você mora, não importa qual é o valor da sua conta, não importa se você está no vermelho, não importa se você tem um carro zero ou está com um carrinho aí batendo lata. Mas se Jesus é o centro da tua vida, já é o suficiente. Eu moro numa casa emprestada, mas Jesus é o centro da minha vida. Estou lá há quase 16 anos, mas Jesus é o centro da minha vida. Se o centro da tua vida é Jesus, não importa se você está usando o mesmo terno durante meses, porque daqui a pouco Deus pode te abençoar e você comprar quantos ternos você quiser. Quando eu comecei a pregar, mulheres, durante 4 anos e meio, eu tinha 4 peças de roupa. Era o que eu usei por 4 anos e meio. O sapato, tinha um sapateiro na rua da minha igreja. A cada 15, 20 dias eu estava lá. Irmão Viana, coloca aqui meia sola no sapato. Eu não podia comprar outro sapato, eu não tinha dinheiro para colocar uma sola inteira.
A bolsa ele costurava para mim lá na sapataria dele. Porque mulher não fica sem bolsa, eu carregava peso. Foi 4 anos e meio, eu congregando em igreja sede, que dava 4 dessa. Eu ia para o culto, dizia Jesus, eu estou com a mesma roupa da semana passada. Mas eu fui, porque o centro da minha vida era Jesus. Agora tem irmã que o guarda-roupa está vomitando roupa. Não tenho roupa. Mulher é assim. Não sei o que eu vou vestir amanhã à noite. Vamos ter que vestir essa mesma farda? Vamos ter que vestir a mesma camiseta amanhã? E aí, pastora? Posso vir com outra roupa amanhã? Se o centro da sua vida é Jesus, não importa com qual roupa você vai vir. Eu ia pregar, como é o seu nome? Franciane, eu ia pregar numa igreja e disse, Jesus, não deixa as irmãs da minha igreja ainda, que eu estou com a mesma roupa da semana passada. Quando foi um determinado dia, eu fui pregar em uma das congregações. Estava um frio em São Paulo, não tanto quanto aqui no sul. E eu estava com a mesma roupa da semana passada. Era um blazer rosé e uma saia de lãzinha, azul marinho, que minha mãe me deu. Eu disse, Jesus, eu vou lá. Não deixa ninguém da minha igreja ir lá, não. Para minha surpresa, a metade das irmãs estavam lá. E a esposa do meu pastor também estava. Quando eu entrei, eu disse, Jesus, vem aqui. Eu vim aqui para ser tua boca nesse lugar. Eu preguei, eu dizia, eu chegava a ficar, eu não sei pregar parada, mas eu fiquei dura. Colocaram aquele pedestal, o microfone aqui, porque eu tenho dificuldade de ficar presa. Eu disse, Jesus, por favor. Quando terminou o culto, as considerações finais, a lembrancinha, a esposa do meu pastor veio e disse assim, como você está elegante, que roupa linda é essa? Eu falei, vou matar essa mulher. Ela está me tirando. Ei, mãe Edna, obrigada. Sabe aquele sorriso amarelo? Nossa, que roupa, você está muito elegante. Eu falei, essa mulher está tirando da minha cara. Fui para casa. Eu disse para meu marido, olha, você nem sabe, a esposa do meu pastor veio me elogiar. Isso foi uma sexta-feira. No sábado era a Santa Ceia, que é a ceia segundo sábado. Escute, para aumentar a tua fé, mulher. Eu encontro uma amiga minha no corredor, que já dorme na glória, assim, ela me chama de Cristina. Cristina, eu tenho uma coisa para te contar, mas promete que não vai ficar brava? Eu falei, depende da coisa. Ela já me conhecia. Então, tem uma irmã aqui, vocês acham que não tem aqui? Que está fazendo uma lista das 10 irmãs mais elegantes aqui da igreja. Falei, é outra que eu vou matar. Quem é? Não vou falar. Fala que eu vou conversar com ela aqui, ó. Eu vou dar paz do Senhor para ela e vou chamar ela para conversar. Que negócio é esse? Ela disse, eu não vou, você vai orar. Tomei ceia, fui para casa. No outro dia, fui para culto. E eu cutucando a minha amiga, me conta, não. E qual a lista? Você está em segundo lugar, como uma das irmãs mais bem vestidas. Eu falei, está de brincadeira. Eu na prova, com a mesma roupa. Numa terça-feira, eu fui num culto de oração. O negócio é orar. Perto da minha casa tinha uma igreja pequenininha que ninguém dava nada. Meu coração ardia, vai para o culto, vai para o culto. Me arrumei, fui para o culto de oração. Dobrei os joelhos. Daqui a pouco chegou um irmãozinho, que acho que ele tirou o terno do fundo do baú, bem amarrotadinho, bem amassadinho, e veio trazer uma palavra. Aquele homem desce do púlpito e vem até mim e disse, serva de Deus, eu vou lhe contar um segredo. Eu aqui já em lágrimas, né? Todas as vezes que você troca de roupa, e é a mesma, nunca tinha visto o irmão. Você sai para ir pregar e para me cultuar, eu, Deus, troco a cor da tua roupa, o modelo, tua bolsa e teu sapato, para que ninguém perceba que você está na prova. Por quê? O meu centro era Jesus. Se o teu centro, a tua prioridade é Jesus, não importa se é a mesma saia da semana passada, se é o mesmo sapato do ano passado, você não pode comprar uma sandália nova, tem que ter prioridade em Cristo, é Ele que tem que entrar no palco,
que tem que reinar, é Ele que tem que aparecer. Vamos parar com esse negócio, é Ele. Não importa quanto tempo faz que você não compra uma roupa nova. Se a tua prioridade é adorar o Eterno, vem com o que tem. Dá a tua adoração, dá o teu louvor para Ele. Oh, aleluia. Quando aquele irmão me entregou aquela palavra, eu me desmanchei em lágrimas. E o Senhor disse na boca dele: mulher, eu tenho me agradado de ti, porque tu tens sido fiel. É com a mesma roupa há 4 anos, é com a mesma roupa do ano passado. Não importa, a prioridade é Ele que tem que brilhar no palco. Camão. É muita gente querendo ser estrela, se aparecer, querendo os holofotes voltados. A tua prioridade tem que ser Jesus. Qual era o problema dos discípulos? Saiu de Jerusalém. Quando sai de Jerusalém, não consegue entender o trabalhar de Deus. Aleluia! Eles estavam saindo de Jerusalém e indo para um lugar chamado Emaús. Se nós formos olhar à luz da palavra, nós vamos perceber: Jerusalém é a cidade do mover de Deus. É em Jerusalém que o Senhor se move. É lá que Ele está presente. É em Jerusalém que Ele cura. E vou dizer: Jesus está curando alguém aqui essa noite. Pode adorar. Ele está curando, Ele está no nosso meio, Ele está libertando, Ele está soltando as armaduras de alguém, Ele está tirando o cadeado. Ele diz: eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Oh, levante a sua mão de glória. Eu já vou encerrar. Deixa eu te dizer o que significa Emaús. Emaús tem 2 significados no original: algo incerto e águas termais, ou águas mornas. Deus não quer crente morno, porque Ele vai vomitar pela sua boca. Oxalá que fosse quente ou frio, porque morno vomitar-te-ei da minha boca. Deus não quer crente espectador. Deus não quer crente simpatizante. Deus quer crente que tem prioridade em Cristo. Cristocentro, louvor cristocentro, a palavra cristocentro. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o louvor. Foram para Emaús, lugar incerto, águas mornas. É isso que dá. Sai de Jerusalém, que é o centro do mover de Deus, que é o lugar da bênção, e vai para o lugar incerto. Irmão, você diz: eu congreguei 6 meses ali, não gostei, estou voltando para cá. Eu olho hoje para essa geração. Eu faço, eu. Aí Cristo fala assim: eu pensei que eu fosse sua prioridade. Eu pensei que eu era o centro das suas atenções. Foram para Emaús, águas mornas ou águas termais. Em outras palavras, aqueles 2 discípulos estavam saindo de um lugar do favor de Deus, do lugar do propósito, aleluia, do lugar do centro da adoração, Jerusalém, para entrar em águas mornas, para viver uma vida morna, nem quente e nem frio. Olha o que dá sair de Jerusalém, sair do propósito. É isso que dá. Eles provaram que o centro deles, a prioridade deles, não era Jesus.
Não era obra de Deus, eram os seus próprios interesses. Olha que risco que nós corremos. A todo momento Deus falando, e muitas vezes a gente não consegue discernir a voz do Senhor. Aí vem uma voz estranha, diz assim, é Deus. Opa, essa mulher é de Deus. Aí vem um estranho aí, mexendo o café dos outros, tentando denegrir o evangelho que é puro, e a pessoa diz, vou seguir ele, eu vou ser seguidor dele. Irmãos, eu sei quem gosta de me ver pregar e sei quem não gosta, não precisa me enganar não. Eu sei. Jesus, quando estava ensinando, ele sabia quem é que estava ali para aprender com ele, ou quem estava para criticar ele. Ele até sabia que tinha Judas no meio. Após a multiplicação dos pães, capítulo 6 do Evangelho de São João, Jesus se retira com seus discípulos e vai para o lugar ensinar o povo. O povo tão doido por milagre, porque o negócio hoje é milagre. O maior milagre é uma alma transformada. Não que eu não creio em milagre, eu creio. E Jesus está fazendo aqui hoje. Vocês vão ficar sabendo, Jesus está fazendo milagre na vida de alguém aqui hoje. Jesus se retira. E o povo doido. Se fosse nos dias de hoje, vamos rastrear o celular de Jesus. Quando encontraram Jesus, estou encerrando. Jesus, que negócio é esse? Por que o senhor saiu de perto da gente? Onde é que o senhor se enfiou? Para, a gente está te procurando. Só que Jesus disse assim, eu sei muito bem, nas minhas palavras, por que é que vocês estão me procurando? Vocês estão me procurando pelo milagre que eu fiz agora há pouco. Eu não sou o centro, minhas palavras, eu não sou o centro da vida de vocês. A prioridade de vocês é a multiplicação de pães. Opa, estou dentro. Vem aqui que eu te dou uma chave por R$500. Opa, estou indo. Vem e pega essa toalhinha por R$200. Opa, quem quer comprar? Ah, eu vou. Vem e compra uma caneta por R$1.000. Estou errada? Não estou. O centro não é Jesus. Vendendo milagres. Jesus disse, eu sei muito bem porque vocês estão atrás de mim. E ele começa um discurso duro. Um foi saindo por aqui, outro saiu por lá, o outro disfarçou, deu um sinal para a esposa. Ou então mandou, se fosse um dia de hoje, amor, vamos embora, está muito difícil essa palavra. Essa irmã está muito estressada. Então não, estou de boa. Vamos embora. Aí um olha para o outro assim, sai de fininho. Só ficou os discípulos. Jesus disse, vocês querem se retirar? Vocês vão fazer o mesmo que eles fizeram? Pedro, tomando a palavra, disse, Senhor, para quem iremos nós? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. O mal desses dois discípulos, estou encerrando, é que saíram de Jerusalém, provaram para Jesus e para eles mesmos que Jesus não era a prioridade. Quando nós estamos focados nas coisas aqui da terra, coisas naturais, enchemos o nosso coração de tantas coisas dessa vida que nos preocupa. Irmãos, eu sei que você tem conta para pagar, eu também tenho, e não é pouco não. Você tem coisas para resolver essa semana, também tenho. Eu volto para casa segunda-feira cedo, mas primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não foca o teu coração só. Eu sei que você tem talão de luz, de água. Eu sei que você está preocupado, se está desempregado ou não. Mas Jesus está dizendo aqui, eu vou abrir uma porta de emprego para alguém essa semana. Não saia de Jerusalém, não vai para o lugar errado. Não perca a visão, pega essa visão. Fique em Jerusalém, lugar da adoração, lugar da bênção, do mover de Deus. Porque se você vai para Emaús, os seus olhos vão ficar fechados, a sua mente não vai entender. Emaús é lugar incerto, Emaús é lugar de indecisões. Mas se você fica em Jerusalém, Jesus disse, fica aí que vem poder, fica em Jerusalém que vem
minha unção. Fica em Jerusalém, que eu vou derramar do alto o meu poder, e ser-me-eis testemunha em Samaria, em Judeia e até os confins da terra. Fica em Jerusalém, que eu vou te abençoar. Fica em Jerusalém, que eu vou entrar com salvação na tua casa. Fica em Jerusalém, que eu vou curar a tua enfermidade. Fica em Jerusalém, que eu vou trazer o teu filho. Fica em Jerusalém, fica em Jerusalém, não vai para Emaús, não fique nessa confusão da mente. Fica em Jerusalém, que lá em Jerusalém eu vou visitar, lá em Jerusalém eu vou marcar a tua vida. Fica em Jerusalém. Paz do Senhor, minhas irmãs, muito obrigada por estarem aqui. Por favor, nos ajude a crescer neste canal também. Se inscrevam aqui, tá? Muito obrigada, Deus abençoe.